Bem-vindo ao estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos começar a partir do versículo 1 e depois do 3 ao 7. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Muito bem, capítulo 5, que nós começamos com Jesus, ainda no início do seu ministério de 3 anos, e sempre dedicando a sua missão principal, que era ensinar. E Jesus estava aqui ensinando a multidão. E havia uma resposta que a multidão dava para Jesus. Havia uma resposta da multidão. E qual era a resposta da multidão? A multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Se apertar em volta de Jesus é algo que chama atenção, porque você agradar uma multidão não é fácil. Uma multidão ouvir o que Jesus tinha para falar e ainda se apertar em volta dele para poder ouvir mais, realmente é tudo que a gente quer que a palavra de Deus cause, que o evangelho cause. E isso estava acontecendo com Jesus. Nós só já dissemos que isso não vai durar muito tempo, certo? Uma multidão se apertar para ouvir a verdade, vamos ver até onde essa verdade, não incomoda. Porque no momento que essa verdade começa a incomodar, as pessoas não se apertam mais em volta dele para ouvi-lo. Mas esse é o primeiro passo do evangelho, certo? É chamar a atenção. E a Bíblia diz que Jesus realmente fazia, um sucesso. E as pessoas queriam ouvir a mensagem de Deus. Estudar a palavra de Deus tem a ver com isso, Você está criando momentos e uma sequência de estudos bíblicos onde você está ouvindo a palavra de Deus. Isso é básico e é o que Jesus queria provocar nas pessoas, ou fazer com que elas ouvissem a palavra de Deus. E Jesus, nesse processo, ele começa a incluir as pessoas específicas. Nós não estamos falando aqui do José, do João ou de todo mundo, estamos falando aqui de Simão, certo? Por quê? Porque entre ensinar e uma resposta tem uma pessoa específica com quem Jesus quer falar. Então você não está no meio da multidão à toa, você está no meio da multidão para ser alcançado por Deus. E aqui não diz que Pedro estava na multidão ouvindo Jesus. Diz que Pedro estava trabalhando. Será que ele estava com as mãos vazias? Será que ele estava livre das suas tarefas para dedicar apenas a ficar ouvindo Jesus? Jesus procurou um barco, entrou no de Simão e pediu que ele o afastasse da praia. Começou a ensinar a multidão ali. Quando acabou de falar, disse para Simão: leve o barco para o outro lado. Os pescadores já tinham pescado o dia todo, eles tinham trabalhado o dia todo, às vezes a noite toda, para tentar pescar. E nesse texto diz que eles não pescaram, nada, depois de um longo tempo de trabalho, certo? E o interessante é que, além de Jesus destacar uma pessoa com quem ele quer falar, certo? Nós vamos ver agora que ele começa a dar ordens para essa pessoa.
Então a primeira ordem é: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Então mandou ele levar o barco para um determinado lugar, que não era uma tarefa muito fácil, né? Num lugar onde o lago era bem fundo, então era específico, e pediu para que eles jogassem as redes, certo? Então, primeiro, a ordem que Jesus deu foi uma ordem específica, e outra, era para ele fazer algo de novo, né? Era para ele repetir. Jogar a rede de novo era algo difícil, porque era repetir o que já tinha feito, certo? Então ele tinha que repetir o que já tinha feito. Vamos parar aqui e vamos tentar entender. Primeiro, nós precisamos estar ao ponto de sermos ensinados por Deus. Então, se você está estudando a palavra de Deus, está dando tempo para Deus falar com você, você está estudando a palavra de Deus e está sendo ensinado. Vamos analisar quais são as respostas que você dá a esse ensinamento. Qual que tem sido a sua resposta nesse estudo de Lucas? Qual tem sido a sua resposta quando você está entrando em contato com a palavra de Deus? Qual tem sido essa resposta? E você é uma pessoa, terceiro ponto, você é uma pessoa específica no meio da multidão ou no caminho de Jesus. Então Jesus está considerando você como uma pessoa específica, uma vida específica, então ele vai fazer uma obra específica na sua vida, tem o seu nome e isso vai acompanhar a sua realidade, tá? Então Jesus te trata pelo nome, ele especifica você, ele te individualiza no meio das pessoas. Então não adianta você olhar para o lado, olhar para amigos, olhar para a situação, olhar para a sua vida social e etc. Ele vai tratar com você e isso vai fazer você ser destacado, certo? De tudo que você tem. E a partir daí, você sendo essa pessoa com quem Deus quer tratar individualmente, ele começa a te dar ordens. O que será que a palavra de Deus está trazendo para você como ordem, certo? Algo específico que você tem que fazer, algo específico que você tem que fazer, ou ele está pedindo para você fazer a mesma coisa que você já fez, mas sob a supervisão dele, sob a orientação dele, tá? É isso que aconteceu. Então eles tinham que ir para um lugar específico e julgar as redes. Lógico, qual foi a resposta de Simão? Pegou a parte mais difícil. Não, o lugar fundo, esse lugar fundo, realmente, nota 10, positivo. Eu concordo que é o melhor lugar para pescar, é esse lugar bem fundo, o senhor acertou, certo? É o lugar mais fundo, o melhor lugar para pescar. O problema é que nós já trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Quer dizer que nesse momento aqui, sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Nós tivemos uma experiência. Uma experiência. E a minha experiência está dizendo que é negativa. É negativa. O que eu estou vendo, né, do meu trabalho, da minha vida emocional, dos meus estudos, do meu relacionamento familiar, o que eu estou vendo é negativo. É a minha experiência. Só que Jesus falou, não, vamos repetir isso. Vamos entrar nessa área de novo. Vamos cuidar da sua área emocional, vamos cuidar do seu trabalho, vamos pensar nas suas relações, nos seus relacionamentos e vamos fazer isso de um jeito diferente, certo? Então, Pedro respondeu, mas, já que o Senhor, chamou ele de Senhor, está mandando jogar as redes, quer dizer, repetir aquilo que eu já fiz em determinada área da minha vida, certo? Não importa qual área que é, o Senhor está pedindo para eu fazer isso de novo, dar outra chance, né? Tentar de novo, eu vou obedecer, certo? Aí vem o resultado, quando eles jogaram as redes, pescaram tanto peixe que estavam quase se rebentando as redes, fizeram um sinal para os companheiros. Olha nesse momento aqui, como que quando Deus toma a direção da sua vida e Deus começa a fazer você fazer tudo que você precisa fazer, mas sob a direção dele, certo? As coisas começam a ser tão diferentes na sua vida que você começa a ser um instrumento de Deus, a influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Olha lá, os companheiros, as pessoas estão ao seu redor, tá? Para vir ajudá-los.
Eles foram encher os dois barcos. Quer dizer que o que Deus começa a fazer na sua vida começa a abençoar, encher a vida das pessoas que estão ao seu redor. Assim você transforma um relacionamento, transforma uma família, né? Transforma o mundo ao seu redor, certo? E ficaram com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Mas será que qual era o propósito? Qual era o propósito de Deus nesse trabalho? Qual era o propósito de Deus nesse trabalho com Pedro? Por que ele destacou Pedro nessa multidão? Por que ele era essa pessoa destacada? Será que vai parar aí? Pronto, ganhou os peixes, tudo acabou, pode ir embora. Vamos ver aqui. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: nós estamos aqui tendo um momento de reconhecimento de quem Jesus é, certo? Mas já não tinha uma multidão acompanhando Jesus e ouvindo o que Jesus estava falando, né? O que aconteceu com Simão que foi diferente, certo? O que aconteceu entre a multidão e os que estavam ouvindo? O que aconteceu com Simão que foi diferente, certo? Simão teve uma experiência pessoal. Ele teve uma experiência pessoal. E isso trouxe uma reação dele se ajoelhar, certo? E essa experiência pessoal é de se submeter a Deus. Submeter sua vontade. O ajoelhar-se aqui significa, opa, eu sou pequeno, eu sou dependente, eu preciso aprender, certo? Porque a minha situação diante de Jesus é uma situação de submissão, tá? E ele falou: Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador, tá? Então essa reação foi de entender que ele era pecador. E qual que é a função de Jesus? Resolver o problema do pecado. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João eram mais dois, eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Sempre quando Jesus está trabalhando com as pessoas, uma das reações é medo, tá? E esse é um problema sério, porque a verdade, né, causa medo. As revelações de Deus causam medo. Quando Jesus tira você do meio da multidão, dos seus amigos, da sua família, Jesus quer tratar com você. Não é seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, seu namorado, sua namorada. Jesus quer tratar com você. E quando ele separa você e fala assim, opa, e chama você pelo nome e trata isso como uma coisa muito séria, isso gera medo, tá? É por isso que muitas pessoas estão tratando Deus à distância, certo? O oposto dessa reação, né, de aceitar Jesus, tá? Essa reação aqui é manter Deus à distância, tá? A distância. Jesus quer quebrar essa distância, mas as pessoas querem manter Jesus à distância, tá? Não tenham medo. De agora em diante você vai pescar gente, né? Vai ser pescador de homens, pescador de pessoas, tá? Esse pescar gente é o propósito do evangelho, daqueles que levam o evangelho a outras pessoas. Quando eu estou levando o evangelho até você, eu estou tentando pescar gente, tá? Então você tem que morder a isca, você tem que se submeter, tá? Peixe esperto não cai no anzol, não fica preso no anzol. Peixe esperto, ele só belisca e vai embora, tá? Mas para você ser pescado por Deus, você tem que morder o anzol, você tem que se submeter, você tem que entender que é pequeno, dependente, tem que aprender, reconhecer que você é pecador e que Jesus tem uma solução para esse seu problema. Então, essa aula de hoje diz que você é como Simão, você é uma pessoa destacada, certo? Você não é mais um na multidão. Ele trata você individualmente, para que você tenha uma experiência pessoal com ele. E nas próximas aulas vamos ver
até onde isso vai nos levar, certo? E a conclusão: deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixar tudo não é para gerar medo? Deixar tudo não é para gerar medo em muitas pessoas? Não é para ser um obstáculo? Não é para a gente se distanciar disso, né? E não aceitar, né? Deixar tudo e seguir a Jesus, seguir a sua verdade. Lembra dos ensinamentos? Lembra das pessoas que estavam ouvindo Jesus porque ele estava ensinando? Será que as pessoas tinham que deixar algo? Para não falar tudo, deixar algo para que esse ouvir se produzisse resultado e essa multidão fosse transformada. Por isso que não é multidão, é um ou outro. E nesse caso, você, que precisa ouvir a palavra de Deus, ser separado da multidão e ter uma experiência pessoal com Jesus. Aí você vai entender que agora ele pede para você, especificamente, seguir as suas ordens. E nessas ordens, talvez ele vai pedir para você deixar algo, ou para você dar prioridade para ele. E isso é o mais importante. Deus te abençoe. Até a nossa segunda aula do capítulo 5 do Evangelho de Lucas.